Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje nós vamos mostrar que até partidos da base governista agora estão de olho no impeachment do ministro do Supremo. Cadeirada de Datena em Pablo Marçal pode destruir corrida eleitoral para candidato do PSDB em São Paulo. E candidato à Casa Branca, Donald Trump, escapa de mais um atentado nos Estados Unidos. São os destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. E vamos começar o programa de hoje falando do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A situação se fortalece em favor dos parlamentares, que, ao que parece, já estão fechados nesta questão. Faltam apenas 5 assinaturas para que o processo se inicie no Senado, sem depender da vontade do senhor Rodrigo Pacheco, que tem feito de tudo, é verdade, para que o processo não caminhe na casa. Mas nem ele será mais capaz de segurar a situação. Uma vez havendo a admissibilidade, o prejuízo para o magistrado já terá sido irreparável. Portanto, ele está a apenas 5 assinaturas de seu martírio. Com esse último pedido de impeachment, já são 24 no total contra o ministro, ou seja, a mesa da presidência do Senado está abarrotada de pedido de impeachment contra ele. Então, vamos entender como será esse processo, que vai mesmo andar, não tenha dúvida disso. Para além da abertura, cassar o ministro requer 2/3 dos votos de 81 senadores, ou seja, 54. Mas a pressão dos congressistas ganhou força desde o vazamento de mensagens que colocaram sob suspeita os métodos de Alexandre de Moraes nas investigações dos atos do dia 8 de janeiro. Além disso, ainda teve o comportamento considerado por muitos como abuso de autoridade e decisões que ultrapassam os limites do Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, a suspensão do ex e o congelamento das contas de empresas que não tinham absolutamente nada a ver com os entendimentos do ministro. Muitos consideraram como tirânicas as decisões dele. O que muito se escuta agora pelos corredores do Congresso é que até a base governista está interessada na saída de Alexandre de Moraes, mesmo porque, pelo que se está vendo, amanhã não há garantias que o mesmo possa acontecer com quem é amigo hoje. Então, na visão de muitos, o ministro do Supremo já está com a validade vencida e talvez já seja mesmo a hora de retirá-lo da onde se encontra. É aquela história, como ter certeza absoluta que com o aumento de poder revelado nos fatos divulgados até agora, amanhã ou depois ele não se volta contra quem o alimenta hoje? Que garantias? Alguém pode ter. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, com profundidade. Parece que tem partido da base aliada do governo, Lula, que também está querendo o impeachment do ministro. Nós vamos saber mais daqui a pouco. Mas uma verdade é que o Brasil está em uma outra fase de vergonha, mas também é verdade, eu diria, de evolução política. E como toda evolução é um período de transição, acontece muita coisa que não deveria. Mas acreditamos que o futuro vai ser bem melhor depois de tudo isso que estamos presenciando. Isso é o que explica o debate deste domingo para a Prefeitura de São Paulo, que ganhou todo o protagonismo das campanhas eleitorais do Brasil inteiro até agora. Você viu o que saiu em todo lugar, até no internacional? O candidato José Luiz Datena, do PSDB, perdeu a cabeça e partiu para cima de Pablo Marçal com uma cadeira nas mãos. Ele deu a cadeirada no candidato só porque Marçal disse que ele não era homem suficiente para partir para uma agressão, como havia anunciado inúmeras vezes antes. Foi uma palhaçada nos níveis dos programas humorísticos de maior audiência do país. Ao invés de um palco para debates, o que vimos foi um picadeiro cheio de palhaçadas.
O fato revelado e importante não está nas provocações de Pablo Marçal, e sim na capacidade de reação do candidato Datena. Ele se mostrou uma pessoa de pavio curto, entrou na armadilha do adversário e deixou os possíveis simpatizantes preocupados com uma aposta futura. Ou seja, se ele, Datena, não aguentou uma simples provocação verbal e partiu para a porrada literalmente, como poderia agir quando fosse criticado se estivesse no comando da prefeitura da maior cidade do país? Como? Seria um ditador que meteria cadeirada em todo mundo? Quem sabe? Se nas coletivas de imprensa alguém perguntasse algo que ele não gostasse, ele iria dar cadeirada também? A resposta é sim. Ele mostrou isso, mostrou do que é capaz. Se nunca na vida tivesse acontecido, poderia nunca vir a acontecer. Mas uma vez acontecendo, pode acontecer de novo. Fato é que Datena errou. Não se mostrou uma pessoa equilibrada para a função que está se propondo a ocupar. Errou e errou feio. Nada justifica um ato de violência física, seja por que motivo for. Ele perdeu a razão. Nesta segunda-feira, ele concedeu uma entrevista dizendo que perdeu a cabeça, mas que não se arrepende do que fez. Outro erro. Datena disse o seguinte, aspas, errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferiria, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido, mas fossem as mesmas circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário. Fecha aspas. Agressões verbais devem ser rebatidas verbalmente, mesmo que na justiça. Partiu para a agressão física, então mostrou desequilíbrio, destempero e perdeu qualquer razão. Dizer que o Marçal provocou como forma de justificar o ocorrido não faz o menor sentido. Senão é apenas apoiar um ato de violência. Datena errou e afundou de vez sua capacidade de concorrer a qualquer cargo público. Ponto para o candidato Pablo Marçal, que com sua estratégia de comunicação conseguiu revelar quem o opositor era, menos um nessa corrida eleitoral. O curioso, preste bem atenção nisso, é que o mediador do debate, Leão Serva, que criticou o episódio e que se mostrou politicamente correto, também já demonstrou ser um aficionado por violência. Sabia disso? Você se lembra quando, no dia 13 de setembro de 2022, há exatos 2 anos, esse mediador bambambam aí da TV Cultura saiu em defesa da jornalista Vera Guimarães, depois de um debate presidencial, lembra disso? Pois é. Só para lembrar, a jornalista discutia democraticamente com o deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, do Republicanos, no lado de fora da emissora, quando sorrateiramente Leão Serva, esse mediador aí, desse debate aí do Datena e Pablo Marçal, bravão pra caramba, também deu um show como José Luiz Datena. Veja o que ele fez nessa época. Vergonha, vergonha, é isso que é obriga a puta que te pariu, filha da puta. Viu aí? Bravão pra caramba, hein? Ele agrediu um deputado e o xingou verbalmente depois de ter causado um prejuízo material ao parlamentar. Pegou o telefone do deputado e o arremessou para bem longe. Como um sujeito desse ainda pode ter credibilidade para mediar um debate? Na nossa opinião, os candidatos nem deveriam ter comparecido. Se não, vejamos, um mediador que agride por não concordar, assim como um candidato que agride por não suportar. É o fim dos tempos. Que bom que temos a internet hoje e podemos mostrar o que fica registrado. Vamos fazer agora uma pausa para o recado de nosso apoiador. É um suplemento bem legal para quem enfrenta algum problema de falta de ereção. Quem sabe esse pessoal aí não está precisando desse suplemento que nós vamos mostrar agora, né? O Max Viril, para que possam fazer mais amor e tenham
menos ódio. Preste atenção no recado da Tatá Onofre. Vai, Tatá. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Nos últimos dias, rumores sobre um possível apoio do PSD ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes tem gerado burburinho nos bastidores e políticos e corredores do Congresso Nacional. Embora o partido tenha se posicionado como um ator moderado no cenário político nacional, o flerte com essa pauta seria um sinal claro de que a insatisfação com a atuação do STF alcançou novas alturas e possivelmente um movimento estratégico para agradar setores do eleitorado
que veem em Alexandre de Moraes um símbolo de judicialização exacerbada e ativismo judicial. O magistrado, relator de casos polêmicos como os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, tem acumulado desafetos na direita, sendo acusado de extrapolar os limites de suas funções ao tomar decisões que muitos consideram um ataque à liberdade de expressão e à independência dos poderes. A crescente concentração de poder nas mãos do STF com Alexandre de Moraes, no centro das atenções, alimenta o discurso de que o judiciário tem se tornado uma espécie de superpoder, agindo como um ator político. Diante desse cenário, o PSD, que é partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busca ampliar sua base e consolidar sua posição no centro do espectro político, pode estar enxergando aí, no apoio ao impeachment de Moraes, uma oportunidade para se reaproximar da direita e se fortalecer em meio à crescente polarização. Não seria surpresa nenhuma que essa movimentação seja uma tentativa de capturar o eleitorado que em 2022 votou em massa em Jair Bolsonaro e continua desconfiado do judiciário brasileiro e da imprensa tradicional. Contudo, ainda é cedo para cravar que o partido tomará essa decisão. O PSD, liderado por Gilberto Kassab, tem fama de ser pragmático e de sempre buscar o caminho que ofereça mais dividendos políticos. Se o impeachment de Alexandre de Moraes ganhar força mesmo e apoio popular, pode ser uma cartada bem interessante. Por outro lado, caso a pressão popular diminua ou o custo político se mostre alto demais, o partido pode optar por manter uma postura mais cautelosa. Gerson Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje. Espero que você tenha tido um excelente fim de semana. Como é que você vê esta possível reviravolta do PSD no processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Seja bem-vindo. Obrigado, estamos de volta. Realmente, o final de semana foi agitado. Daqui a pouquinho a gente ainda vai falar na nossa pauta sobre a questão aqui nos Estados Unidos, atentado ao Donald Trump, mas você trouxe para a pauta algo de muito interesse da nossa audiência, a quem eu também cumprimento e agradeço pela presença de vocês aqui com a gente todos os dias. Paulo, o PSD é um partido que hoje tem praticamente o protagonismo no Senado Federal, não somente porque a presidência do Senado está atrelada ao partido de Gilberto Kassab, não somente por isso, mas porque é um partido que, de fato, ele milita nos 3 grupos de interesse hoje em relação à cassação de Alexandre de Moraes. Veja, ele tem senadores no grupo dos que são contra, que já se manifestaram ao lado do PT, do PSB, tem vários senadores, e a maioria que estão ainda indefinidos, e inclusive há senadores do PSD que já se manifestaram favoráveis e que têm uma aderência, inclusive em alguns estados, com coligações feitas junto com o bolsonarismo. O exemplo de São Paulo talvez seja o mais emblemático, porque em São Paulo todos sabem que o governador Tarcísio de Freitas tem no próprio presidente nacional do PSD um dos seus braços direitos, ou talvez uma das secretarias mais importantes ali fazendo articulação política. Sabemos que hoje a maioria das prefeituras de São Paulo ou estão na mão do PSD ou estarão agora ou concorrem à reeleição, e que houve uma drenagem gigantesca do antigo PSDB para o PSD. E isso está acontecendo em várias coligações, Paulo, com o próprio PL de Bolsonaro no Paraná, em São Paulo, em vários estados. Porém, há alguns desses estados em que eles estão em grupos opostos e em grande dificuldade de articulação. Você sabe que por isso, a gente traz um pouco da história, o MDB ele sempre usou o estratagema de não lançar candidatos à presidência. Por quê? Porque o PMDB, o antigo MDB, percebia que as lideranças estaduais e regionais, elas têm certas características que são muito difíceis de serem alinhadas no nível federal. Então o PSD hoje, que é o maior partido no Senado, ele tem a maior quantidade de senadores, vive com esse problema. Mas você sabe que eu tenho certas desconfianças, viu, Paulo? Eu creio que você foi no ponto certo. Eles são muito pragmáticos, tentarão
capitalizar esse momento de rejeição da população e de indignação. Você veja que houve pesquisas de opinião que mostraram, sim, a população muito insatisfeita com essa hipertrofia do STF. Então, você foi no ponto. Talvez o PSD seja o fiel da balança nesse momento. E é muito importante que a gente saiba o que eles querem, não somente da eleição desse ano, mas das eleições de 2026, que é onde eles realmente estão apontando o foco das suas articulações. E pode acontecer também o que muita gente está falando, né? O PSDB sinaliza agora pela questão do impeachment para ver o que pode ganhar com isso aí. É um sinalizador, né? Você é militar, sabe disso, vai entrar numa zona desconhecida, solta um sinalizador, abre, clareia tudo e aí você fica vendo, sabendo quais são as vantagens que você terá. Pode ser isso. Agora também pode ser outra coisa, né? Uma vez o PSDB sendo o partido do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ele entrando nessa reviravolta aí, ou seja, entrando favorável ao pedido de impeachment, o que o Rodrigo Pacheco vai poder fazer? Entendeu? Vai continuar lutando contra? Vai ficar difícil. E isso, com toda certeza, deve influenciar demais senadores de outros partidos, porque são necessários apenas agora 5 assinaturas. Agora, como é que você vê a questão de o Congresso parar agora por causa das eleições e voltar a apreciar essas pautas, não só o impeachment, mas também a anistia, né, dos acusados do 8 de janeiro, só em novembro? Daqui até novembro é muito tempo que tanto o governo quanto o STF podem trabalhar a cabeça, né, dessas pessoas que estão interessadas no impeachment, se não houver uma ação mais efetiva da agora em diante por parte da oposição. Como é que você vê isso? Veja que você, e foi muito bom porque a nossa audiência vai observar isso, você se referiu ao PSD 2 vezes equivocadamente como PSDB. E esse não é um erro só seu, não. Esse é um erro da maioria da população, porque o PSD não deixa de ser um rearranjo que foi feito do PSDB, do antigo PSDB histórico, dos tucanos, que praticamente foram erodindo aquele seu protagonismo e atualmente poucas pessoas até sabem quem é o presidente nacional do PSDB. Se eu não me engano, ainda é o governador do Rio Grande do Sul, que nem esteve no desfile de 7 de setembro, alguém que meio que desapareceu. E o próprio grupo de São Paulo que está nessa campanha, é muito importante a gente dizer que o Alckmin, ele sai do PSDB, vai para o PSB, constitui com Lula uma junção de algo que poderia ser imaginado como água e óleo há um tempo atrás. Quem mora em São Paulo sabe que o PSDB e o PT são 2 grupos que, embora sejam do mesmo espectro ideológico, do ponto de vista do poder político, eles sempre estiveram uma disputa muito ferrenha em São Paulo. Então, quando você coloca esse quadro, a gente percebe que o PSD, ou seja, que é diferente do PSDB, mas o PSD, do Kassab, esse partido, ele tem um grupo muito conectado, tanto ao Alexandre de Moraes, tanto quanto ao Alckmin, ao próprio Dória, ao Michel Temer. Veja que o Alexandre de Moraes, ele foi nomeado pelo Michel Temer, mas por sugestão do Alckmin. Há uma conexão, o próprio Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB. E esses partidos da social-democracia, que inclusive está no nome, o PSD, ele traz a ideia da social-democracia para sua nova legenda, o PSDB, que é o antigo partido de Fernando Henrique Cardoso, aquele partido chamado de tucano, esse partido também fala da social-democracia. Então hoje, na verdade, Paulo, nós temos a esquerda, a centro-esquerda articulada juntos. E há muita gente que diz que você tocou num ponto muito sensível. Chegou o momento de sacrificar Alexandre de Moraes de uma maneira coordenada. Eles talvez não estejam com medo de Alexandre de Moraes, como talvez você tenha insinuado, dizendo, será que perdemos o controle? O nosso cão de guarda? Será que o nosso testa de ferro pode ter se transformado em algo incontrolável? Há quem diga, viu, Paulo, que os mesmos que controlam, os mesmos que articulam,
já tem um timing exato para retirar o seu campeão dali e, quem sabe, substituí-lo por alguém. Eu não sei para onde o Alexandre de Moraes vai. As apostas começam a dizer que ele vai morar na França, vão fazer como o Rafael Correia, do Equador, que foi para a Bélgica. Ele gosta da Europa. Uma coisa eu posso dizer, aqui para os Estados Unidos ele não virá. O Chris Smith está na cola dele. Pois é, isso a gente vai desenvolver durante essa semana. Como é que acompanha isso aí? Só lembrando o seguinte, que é verdade, é difícil para mim falar PSD, sempre vem o PSDB, porque a gente vem lá de trás, né, Gerson? A gente ainda pegou Arena e MDB, então, quer dizer, você já, né, vem calejando bastante nisso aí ao longo do tempo. Mas vamos falar de uma outra coisinha também que está incomodando bastante. Por exemplo, são as queimadas pelo Brasil inteiro. Sabe onde essas queimadas chegaram agora, Gerson? Chegaram na capital da República. Nós vamos mostrar algumas imagens agora para que você possa ver como é que está a situação. Começou a pegar fogo em tudo quanto é lugar. Roda a imagem aí, por favor. Esse aí é o Parque Nacional em Brasília. Há uma forte possibilidade que o fogo tenha sido colocado aí de maneira criminosa. Não só desse lado, esse é o Parque Nacional, mas como no outro lado da cidade, num bairro novo, grande, noroeste, o Parque Burle Marx, também pegou fogo de maneira criminosa. Agora, surgiu uma história que partiu do Ministério do Meio Ambiente, Gerson, de que essas queimadas estão acontecendo por causa de aves. Tem ave aí que parece dragão, sai espirrando fogo, pai, pegando fogo em tudo quanto é lugar. É um absurdo isso, né? Ou seja, chegou aqui na capital do país e agora a pergunta que eu faço é o seguinte, será que essas aves que estão colocando fogo nas matas brasileiras surgiram apenas agora? Elas não existiam no governo anterior? O que você acha? Na verdade, existiam no governo anterior e com certeza não são as responsáveis por esse clima que nós temos em Brasília, já muito conhecido. Você sabe, você mora em Brasília, que anualmente a gente tem umidade relativa muito baixa. Eu morei em Brasília, minhas filhas, por vezes, eram impedidas de ir à escola porque a umidade caía 10% em Brasília. Então, a gente já sabe que isso pode acontecer. Você sabe que quando as imagens do desfile de 7 de setembro foram veiculadas, houve uma comparação do desfile do ano passado, com imagens aéreas, com o desfile desse ano. Todos os dois desfiles foram uma vergonha, com um público praticamente inexistente. Mas o do ano passado, a gente percebia que a grama estava mais verde e que a esse ano, aquele gramado ali na frente da esplanada dos ministérios estava completamente seco, acabou. Ou seja, nós vivemos, de fato, uma época em Brasília com a umidade relativa muito baixa. Daqui a pouco começam chuvas torrenciais, que lembram até o que está acontecendo aqui na Flórida. Também com as tempestades, que a gente já conhece de Brasília. Mas o que nós temos hoje em Brasília é um debate de uma hipocrisia gigantesca. Você viu que o presidente Lula se destemperou, foi inclusive muito deselegante, até agressivo com a crítica de uma indígena. E quando o cacique Sererê estava aí em Brasília alertando que esse governo que viria seria um governo que trabalharia contra as pautas mais relevantes e importantes do país, o prenderam. Veja que no dia 12 de dezembro ainda de 2022 ele foi preso. Hoje nós temos lideranças indígenas talvez dizendo que o Sererê tinha razão. A mesma coisa acontecia com o Ricardo Salles quando ele estava no Ministério do Meio Ambiente. Era muito criticado, o próprio presidente Lula, por diversas vezes, dizer que o presidente Bolsonaro havia desmontado o Ministério do Meio Ambiente. E uma vez eu me lembro que o presidente Lula chegou a dizer que se ele fosse o presidente, ele empregaria as Forças Armadas. Por que o Bolsonaro não fazia nada, não botava mais gente para o combate às secas ou o combate aos incêndios nas secas? Mas há uma diferença desse ano. Não existe somente incêndio nas áreas com umidade baixa, mas também existem incêndios nas áreas de proteção e de florestas. Nunca houve tantos incêndios no país, nunca houve tanta repercussão interna do que está acontecendo e silêncio externo. Então, você tocou num ponto que eu acho dos mais relevantes. O que mudou do governo passado para esse governo
Não foram as condições climáticas como apregou a nossa ministra Marina Silva. O que mudou foi o enfoque do mainstream jornalístico e dos interesses internacionais. Em vez de criticar o governo, agora todos falam em mudanças climáticas, falam em medidas que têm que ser tomadas globalmente, falam sobre uma articulação que o presidente Lula, inclusive, fala que deve haver desses países que seja supranacional e que os congressos não possam administrar os acordos feitos fora do país. Então, hoje, o que nós temos são os interesses internacionais nadando de braçada nesse momento no país. E a hipocrisia, você está vendo, essa área eu conheço muito bem também, está pegando fogo porque a umidade é muito baixa? Sim, mas talvez você tenha razão. Hoje nós tenhamos o que está acontecendo em São Paulo. Mais de 20 pessoas já foram presas em São Paulo, pelo governo de São Paulo, ateando fogo e ligados até ao crime organizado. Tem muita coisa estranha por trás desse nosso momento dito climático, de emergência climática no Brasil. Eu creio que a emergência, Paulo, está muito mais para ser política e talvez até de vergonha na cara do que climática propriamente dita. Não, e tem mais ainda, né? Essa possibilidade de desapropriar terras que estão pegando fogo. Ou seja, como se o dono da terra fosse o culpado por isso. É uma coisa complicada. No governo anterior não tinha nada disso. Mas, Gerson, fica por aí que daqui a pouco a gente volta para a gente comentar outro assunto super importante que foi, inclusive, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. É só um minutinho e a gente já volta. E agora nós vamos fazer mais um intervalo para o recado de nosso apoiador. E desta vez é para quem sofre de dores pelo corpo. Se liga aí no recado do Andrei Andrade, que já está na linha. Vai daí, Andrei. Oi, boa tarde. Meu nome é José. Olha, o remédio para mim foi excelente. Foi muito bom. Tá, o quê? 10 dias que eu estou tomando ele, sendo que o tratamento é 4 a 5 meses. E durante esses 10 dias eu já fiquei bom, estou totalmente bom. Eu até queria parar de tomar, mas como eu comprei todos os comprimidos, então eu vou continuar tomando todos os comprimidos. Mas foi muito bom. Olha, doía aqui no ombro, doía até a junta do dedo, doía embaixo no pé, tendinite, em tudo quanto era lugar, mas olha, foi ótimo, eu estou andando muito bem, eu dobro as pernas, eu corro, está excelente, com 10 dias de tratamento. Muito obrigado pelo remédio. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos, destacarmos sobre esse produto maravilhoso que vem transformando vidas e você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que comprou o articular, que usou, melhorou e deu o seu depoimento para que você que está ouvindo agora também entenda que esse produto vai acabar com o teu sofrimento, principalmente se você tem aquela dor intensa, aquela dor que não passa de jeito nenhum, e aí você já fez o uso de remédios, fez tratamento paliativo. Andrei, tudo que eu fiz até agora não deu resultado, eu já não sei mais o que eu faço. Gente, o Articular, que grava bem esse nome, esse produto, ele é o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Não é exagero, gente. Esse produto aqui, ele tem uma alta eficácia, ele tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. Gente, antigamente o povo fazia cirurgia e hoje eu falo para você, não opte pela cirurgia. Se você foi diagnosticado a um problema que só a cirurgia for resolver, você pode ter certeza que o Articular que ele vai resolver para você, gente. Porque antigamente a cirurgia, né, a prótese, por exemplo, quando o joelho estava desgastado, a coluna desgastada, batendo osso com osso, qual que era o procedimento adequado? O procedimento que era mais indicado era a cirurgia, para colocar prótese, para evitar o contato das extremidades ósseas. E hoje já não. Hoje, esse procedimento de prótese, de cirurgia, ele não é mais usado. Na verdade, ficou para trás, né? Coisa do passado, porque hoje o desgaste, o buraco causado pela falta da cartilagem é preenchido com ácido hialurônico. É por isso que hoje você vai numa clínica ortopédica, eles fazem a ressonância, detectou o desgaste,
na hora eles falam para você, vamos fazer infiltrações, aplicações de ácido hialurônico. Só que, gente, esse procedimento, ele é invasivo, é uma dor terrível. Quando você aplica uma injeção direto na cartilagem, dói demais, gente. Fora o preço que é, hoje uma injeção, por exemplo, com ácido hialurônico ortopédico custa uma média de R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo da clínica. Então, gente, com a articular, que você não vai precisar aplicar injeção, não vai precisar gastar esse preço absurdo que é com o ácido hialurônico e muito menos ficar dependente de cirurgia ou de medicações. Então, gente, se você está cansado de tanta dor, é dor no joelho, é dor na coluna, é dor no quadril, já não consegue mais trabalhar, tem muita gente que não está conseguindo trabalhar, perdendo dias de trabalho, perdendo tempo e perdendo até a qualidade de vida. Tem gente que não consegue viajar, tem gente que não consegue aproveitar, chegar em casa, a esposa não aguenta mais o casamento porque está cansado, isso, aquilo, outro, só quer saber deitar e dormir. Então, gente, você tomando o articular, que com certeza é mudança de vida, com certeza é finalização para todo esse problema de dor. Então você que está me ouvindo, que tem artrite, você que foi diagnosticado com artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, você que tem hérnia de disco, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia. Já pega um papel, já pega a caneta, porque hoje está imperdível. Hoje, para todos os telespectadores que ligarem, eu vou dar um desconto especial. Fica menos da metade do preço para quem ligar agora. Então, gente, pega o seu telefone e ligue agora. Nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, você pode ligar agora e também tem a opção de você apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui embaixo na tela e você ter acesso diretamente ao WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, para de vez colocar um ponto final nessas dores. Gente, não dá para trabalhar sofrendo com dor, não dá para aceitar viver com dor. A dor é um sinal que o nosso corpo nos envia de que algo tem que ser feito. E você que está me ouvindo precisa de algo rápido, que resolva rápido. E o articular, que é isso, é o único produto que consegue resolver a partir da primeira semana de uso. E o resultado é garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. Até porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor precisa de um produto que é rápido. A eficácia rápida, resultado e que caiba dentro do orçamento. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora de presente, ainda vai ganhar hoje 2 pomadas e o melhor, vai ganhar um massageador para os pés. Gente, esse produto é maravilhoso. Ele massageia os seus pés, ele te ajuda a melhorar a circulação. Para quem dirige, pode usar dentro do carro. Por exemplo, motorista, você pode, quando estiver parado, colocar ele no assoalho, fazer massagem nos seus pés, aliviando todo o estresse do trânsito, aliviando aí a circulação. Você que tem gota, você que tem problema de varizes, é ótimo. Dona de casa, então, nem se fala. Colocou no chão o tapete, você faz aquela massagem maravilhosa e aí você consegue ter um melhor dia a dia. Para você também que trabalha bastante. E junto desse massageador, ainda vai o aparelho de massagem profissional, que é aquela pistola massageadora para você poder massagear todo o seu corpo, o pescoço, a lombar, os braços. Gente, é ótimo. E ainda vai receber o relógio, gente. Tudo isso de presente para você ligando agora. É o que eu falo, produto de qualidade, presente de qualidade para você ter um melhor tratamento dentro de casa. Aproveita e liga 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda recebe o produto em casa, frete totalmente gratuito, você não paga, recebe nos próximos dias com a entrega super rápida e o pagamento só para o mês que vem, mês de outubro. Então aproveita e ligue agora, 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa e vamos falar do internacional agora. O ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos
escapou de mais um atentado contra ele. Foi em West Palm Beach, na Flórida, em um resort de golfe da propriedade da família Trump. Na manhã desta segunda-feira, as investigações estavam em andamento no campo de golfe após o serviço secreto ter frustrado o que o FBI chamou de uma aparente tentativa de assassinato contra o candidato republicano à presidência. Vários agentes do serviço secreto dispararam contra um homem armado que estava escondido nos arbustos depois de ser avistado perto da borda do Trump International Golf Course, a alguns metros de onde Trump estava jogando no domingo, disseram autoridades policiais. O suspeito foi preso após fugir do local em um veículo e deixando para trás 2 mochilas e um fuzil de assalto do tipo AK-47. A aparente tentativa contra a vida de Trump aconteceu apenas 2 meses após ele ter sido atingido de raspão na orelha direita quando um atirador disparou contra ele em um comício de campanha. Esse atirador, da ocasião, foi morto por agentes de segurança em resposta ao ataque. O homem, agora identificado, tem 53 anos e se chama Ryan Ralph. Ele havia viajado para a Ucrânia após a invasão da Rússia em 2022. Ralph contou a jornalistas, naquela época, que seu objetivo era ajudar a recrutar combatentes estrangeiros para a causa de Kiev, após ser rejeitado como voluntário por ser considerado muito velho e fisicamente desprovido para os campos de batalha. Já na Rússia, o Kremlin foi ouvido e disse nesta segunda-feira, 16 de setembro, que os vínculos ucranianos do suposto atirador na tentativa de assassinato de Donald Trump mostraram que brincar com fogo tinha consequências. Questionado sobre o que o FBI chamou de uma aparente tentativa de assassinato, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse o seguinte, veja. Здесь надо думать не нам, а здесь надо думать специальным службам Соединенных Штатов. В любом случае, игра с огнем, она имеет свои последствия. Прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США. Bom, Peskov, ainda falando em nome do governo russo, disse que o possível atentado demonstra a instabilidade política em que passam os Estados Unidos. Veja. Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Joe Biden se pronunciou sobre o assunto e disse que o Serviço Secreto dos Estados Unidos precisa de mais ajuda, precisa de mais gente, após uma aparente tentativa de assassinato. A presidência da República, o candidato à presidência da República, Donald Trump. Falando com repórteres, Biden disse que ainda não tinha um relatório completo sobre o incidente de domingo e que estava agradecido por o ex-presidente estar bem. Veja. I think they, thank God, the president's okay. I think we got a full report so far. We're down there tonight. But one thing I want to make clear, the service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they, in fact, need more services. Gerson Gomes, como é que você vê esse novo atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Será que o serviço secreto precisa realmente de mais gente? Pois é, a questão não é de se precisa de mais gente. A verdade é que há um debate aqui nos Estados Unidos, primeiro, para que nós possamos ter consciência do que está acontecendo com o mainstream jornalístico e com o próprio Partido Democrata. Por que eu faço essa afirmação? Porque o atentado contra o presidente Trump, aquele que atingiu a sua orelha e que teoricamente deveria ter atingido a sua própria cabeça se ele não se movimentasse rapidamente ali para olhar para um telão, juntamente com o apertar do gatilho do atirador, porque ele só foi atingido na orelha por uma questão que eu posso dizer de providência divina. Agora,
Isso não se fala mais aqui, Paulo. Ninguém mais fala sobre esse atentado, que foi algo que deveria deixar toda a população indignada. E por que eu faço essa associação do mainstream com também a questão do Partido Democrata? Porque nessa eleição nós temos agora um grande grupo que está sendo liderado pelo ex-candidato, que era um candidato independente, que é o Robert Kennedy Jr., mas ele também já reúne lideranças democratas numa frente chamada Democratas apoiando ou por Donald Trump. Por que isso está acontecendo e é algo inédito aqui nos Estados Unidos? Um grupo de democratas históricos apoiando o presidente Trump. Porque esses atentados, eles demonstram que é muito mais profundo o problema ou a questão psicossocial que existe aqui nos Estados Unidos. Não é mais uma disputa política. Hoje nós temos uma disputa entre um grupo ligado ao que se chama o Deep State, ao establishment, a um grupo que realmente retirou o Donald Trump do poder, num paralelismo que a gente pode estabelecer com o que aconteceu no Brasil. Hoje a gente tratou da questão do PSD, do Kassab, mas aqui nos Estados Unidos nós também temos o mesmo debate, porque esse movimento de juristocracia ou de utilização do poder judiciário contra oponentes políticos, ele nasceu no 6 de janeiro aqui e se reproduziu no Brasil 2 anos depois, no 8 de janeiro. A forma como estão sendo tratados os presos e condenados, presos políticos do 8 de janeiro, por incrível que pareça, é quase uma réplica do que aconteceu aqui no 6 de janeiro. Ainda esta semana, houve pessoas presas ainda debaixo daquela narrativa do que aconteceu do 6 de janeiro. E uma das grandes frustrações desse grupo foi justamente não conseguir o terceiro impeachment do Donald Trump. Eu não sei se a nossa audiência lembra, ele sofreu 2 impeachments durante o mandato, mas houve um terceiro pedido depois que ele já tinha deixado a Casa Branca para o tornar inelegível. Você conhece essa história? Já ouviu falar nessa história de tornar inelegível alguém que possa voltar à presidência? Pois é, ele também foi alvo de várias ações, ações inclusive que o condenaram. Ele foi fichado, ele foi preso, levado e saiu sob fiança, tudo para desgastar sua imagem. E agora esse segundo atentado. Aparentemente, esse novo atirador é alguém que eu diria que pode ser considerado até meio fora de eixo, alguém com um parafuso meio solto. Aliás, dizem que aquele rapaz também que subiu ao telhado, piradão, dizem, né, que aquele rapaz também que subiu ao telhado também. Mas tanto o rapaz quanto esse senhor são pessoas que estão sendo instrumentalizadas por um debate que vai além da ideológica dos republicanos e democratas. Eles estão sendo utilizados por uma guerra política que muitos já olham para o seu próprio umbigo e dizem o seguinte: isso não pode continuar. Que tipo de agressão que nos lembra lá o da Atena dando cadeirada lá no Pablo Marçal em São Paulo, né? É a nossa versão tupiniquim, né, desse extremismo, mas aqui você chegar a fazer um atentado, e por incrível que pareça, nós também tivemos um atentado contra o candidato presidente Bolsonaro em 2018, com uma faca ter sido mortal. Percebe que há muitos paralelismos, viu, Paulo? Hoje, eu posso dizer que a história dos Estados Unidos política e o que está acontecendo aqui e o Brasil, a defasagem, o delay é muito pequeno. É quase que em tempo real. O que acontece aqui tem repercussão no Brasil. Então, você tocou num ponto que eu acho importante a gente ressaltar. A geopolítica que advém, ou as consequências que advém dessa eleição, que nós teremos daqui a 7 semanas aqui nos Estados Unidos, vai ter reverberação para o Brasil também. Olha só, todos nós sabemos que o povo americano por si só não consegue eleger um presidente, né? Isso depende muito do resultado dos colégios eleitorais. Nós temos aqui uma imagem que nós vamos colocar agora na tela. Coloca aí, produção, por gentileza. É a imagem que mostra justamente o que está acontecendo nesse momento, né? Vamos voltar com a imagem, aí está. Donald Trump, para o povo, né, está aí praticamente empatado com a Kamala Harris, né, 47-48. Mas a diferença está justamente no colégio eleitoral, né? O Donald Trump aparece com quase o triplo, né, do resultado para a Kamala Harris. Como é que você vê isso aí? Qual é a sua explicação para isso aí, Gerson Gomes?
Então, nós temos uma característica aqui do povo americano que eu acho muito interessante. O anglo-saxão, ele é menos emotivo, menos se transforma menos pela emoção e mais pela razão. O latino, como nós, não conseguiríamos sair de uma eleição e raciocinar ou traçar as estratégias para a próxima eleição sem deixar que a emoção nos dominasse. Eu fui ao CPAC em Orlando logo depois da derrota do Donald Trump. E esse CPAC eu fiquei impressionado como o Partido Republicano e os conservadores já estavam pensando para as eleições de meio de mandato e as eleições deste ano agora em 2024. E em vez de ficar chorando o que aconteceu, porque eles sabiam aonde havia sido exatamente nos swing states a fraude eleitoral, porque sim, aqui nos Estados Unidos houve fraude eleitoral e essa fraude foi feita com os votos enviados pelo correio. Para a nossa audiência que não lembra, à guisa de defender a população da pandemia, é autorizado que todo mundo votasse pelo correio. E aí o Partido Democrata, e eu não vou dizer nem o Partido Democrata, mas ativistas do Partido Democrata foram para os swing states e lá fizeram a festa, Paulo. E nesse CPAC, o que eu vi? Eles estavam se organizando para mudar as legislações eleitorais nos estados, nesses swing states, para não permitir esse tipo de coisa novamente. Então agora, vários dos estados, eu vi agora, minutos antes de entrar no ar, na Pensilvânia, por exemplo, a Suprema Corte da Pensilvânia, ela não aceitou que fosse feito o voto pelo correio indiscriminadamente. Fez várias restrições, porque o voto pelo correio foi concebido aqui nos Estados Unidos para os militares que estão no exterior, para o corpo diplomático, para pessoas que estão no exterior em situações que não podem votar ou pessoas doentes. A minha cunhada, por exemplo, aqui na Flórida, recebeu uma documentação perguntando se ela queria votar à distância, porque ela solicitou isso anteriormente, porque na época o meu irmão estava doente. Então, isso é possível? Sim, em condições excepcionais. Não é o que estava acontecendo antes. Então, quando você coloca esse quadro, é porque o Partido Republicano ele se preparou em vários swing states, ele está evitando, por exemplo, você indiscriminadamente mandar pelo correio sem se identificar, sem provar que você é um eleitor daquele estado, sem provar que você tem residência naquele local. Aliás, vários dos estados que estão agora trazendo imigrantes querem que os imigrantes que não se legalizaram, que não são cidadãos, veja, eu tenho residência permanente aqui nos Estados Unidos, eu tenho green card, mas eu não posso votar porque eu não sou cidadão americano. No entanto, vários estados estão se organizando para até pessoas sem residência, ilegais, sem documentação, possam votar. Por que eles fazem isso? Porque eles querem, de alguma maneira, manipular a eleição nesses estados mais sensíveis. Todos os estados que nós temos aqui vermelhos, e lembrando que vermelho, a minha gravata hoje propositalmente foi colocada de vermelho, em consideração ao atentado do Donald Trump, e o Paulo está ali equilibrando, né, com a sua gravata azul, ali dizendo que o nosso programa é um programa neutro, né, equilibrado, mas de todo jeito aqui os estados vermelhos são aqueles estados que predominantemente o Partido Republicano vence. Os estados azuis são aqueles que o Partido Democrata predominantemente vence. E o que significa isso? Significa que Califórnia, New Jersey, Nova York são estados que todo mundo sabe que, independente da população, todos os delegados ali para o colégio eleitoral serão do Partido Democrata. Mas e aqui na Flórida? Aqui na Flórida, se o Partido Republicano vencer, todos os delegados serão do Partido Republicano. E quando você vai para o colégio eleitoral, Paulo, sabe o que está acontecendo? A chance do Donald Trump vencer é muito maior do que a Kamala Harris, embora possa acontecer, como já aconteceu no passado, da Kamala Harris ter mais votos em números absolutos no país. Mas quando você vai para o colégio eleitoral, o Donald Trump nos swing states, ou seja, naqueles estados que ora são democrata, ora são republicanos, ou seja, que não é nem azul nem vermelho, eles estão ali no meio do caminho, esses são os estados que decidem. E nesses estados, o Donald Trump ainda está à frente em todos eles. Pois é, pode acontecer o que aconteceu com a Hillary Clinton, né? Ela tinha o maior número de votos entre a população, mas o colégio eleitoral foi quem decidiu. Gerson, muitíssimo obrigado por sua participação e a gente se vê de novo no fim dessa semana, né? Na sexta-feira. Um grande abraço, muito obrigado.
Essa semana, sexta, eu não posso, Ah, ainda vou combinar com você. Perfeito, a gente combina. Volto ou terça ou quarta-feira, vamos combinar. Tá legal. Um grande abraço. Obrigado, viu, Gerson? E cuidado aí, hein? Obrigado a você. E nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder, por favor. Também quero pedir que você se inscreva, porque nos ajuda muito. Obrigado pela companhia, um forte abraço e nos vemos de novo amanhã. Até lá!